palavra inspirada, essa ou esta que realmente transforma as vidas, a menos que o pregador, o emissário, queira ser um intelectual da fé, né? Intelectual da fé. Está cheio de intelectuais da fé. Achólogos, ao invés de teólogos. Mas Isaías, né? Yoshua e Elhu, capítulo 55, vamos ler juntos. Eu gostaria que você acompanhasse com as escrituras nas mãos. Abra, por favor, qualquer Bíblia que você tiver. Não importa a versão, ou mesmo que seja, em alguns casos, tradução, né? Que já é um erro bem visível. Mas na hora nós fazemos a transliteração. Não vamos aqui aceitar de forma alguma que toda a Bíblia, ou o correto, as Escrituras Sagradas, estejam totalmente adulteradas. Não é nada disso. Há adulterações visíveis, até grotescas, grosseiras, que realmente identificam para os mais perspicazes os seus erros, né? Mas em Yoshua e Elhu, capítulo 55, versículo 11, nós lemos: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Prosperará. Toda palavra genuinamente inspirada, ela é transformadora. Ela prospera naquilo para que foi designado. Nesses últimos dias que nós estamos vivendo, um tema que tem sido motivo de discussão sobre as transliterações. Assim como existem várias denominações, né, existirão também, sem dúvida alguma, várias transliterações. Cada um dizendo que a pronúncia do nome é dessa maneira, daquela outra. Como é que nós, nesse universo de interpretações, algumas totalmente fora, incoerentes, como é que nós vamos identificar quem está falando a verdade? Como é que nós vamos tirar de dentro das Escrituras Sagradas a palavra genuína, a palavra original, a palavra verdadeira? A primeira colocação que eu faço é a seguinte: se você não tem o espírito de Yahushua, você não pertence a ele. Você precisa receber o espírito de Yahushua para que possa realmente ter um relacionamento com o nosso Salvador e, consequentemente, com o próprio Abi, o Pai, Yahu Uli. Em Atos capítulo 19, o emissário Shaul fez uma pergunta que talvez alguns pensem ser para aquela época, mas na realidade aplica-se perfeitamente aos nossos dias, pelo que nós temos identificado. Enquanto Apolo estava em Corinto, Shaul, tendo passado pela estrada do Oriente, chegou a Éfeso. Ali achou alguns discípulos, e perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Espírito de Yahushua, né, quando crestes? Responderam eles: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhes ele: e que fostes vós batizados? Eles falaram: no batismo de João. O batismo de João era para o arrependimento. É um batismo precursor, avisando da vinda. Os que querem, venham arrependidos dos seus pecados. E os batizava em nome de Yahushua.
não é mesmo? Depois a ordem seguinte foi Meniel 28, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sei que muitos achólogos por aí acham que essa citação de Meniel 28, versículo 20, não consta nos originais, e não pode falar Espírito Santo e Espírito puro. Aí eu arranjo aqui para você inúmeros títulos honrosos, atributos que só ao Espírito da Verdade, por exemplo, é atribuído. O Consolador amado, é isso? O Espírito de Yahushua, o Espírito de Yahu e o Espírito Santo. Porque santo, se você pegar o dicionário da língua portuguesa, esse adjetivo não tem nada a ver com qualquer outra conotação que venha ferir, né, a real transliteração. Tendo cuidado para falar aqui, porque tem gente aí que fala muita besteira. Depois, se você entrar na deles, vira uma confusão. O cara outro dia mandou um comentário aqui que eu não posso usar gravata. Hoje eu estou sem gravata, não é porque fiquei influenciado pelo comentário. E gravata é um membro do Baal e tal. Ele procurou justamente pela internet, andou caçando aí as pressas, né? Qualquer coisa, igual esse pessoal que pergunta, onde fica a rua tal, tal, assim, assim. Aí o cara não sabe informar, mas eu acho que é para lá. Aí ele sabe, depois descobre que está no lugar errado. Então, mais provável seja a origem da gravata, é uma costureira com tantos retalhos, não sabia mais o que fazer, com tantos retalhos, então, né, usou a criatividade da fabricação de gravatas. E outras comparações também que nós encontramos. Essa história de dizer que é uma figura de membro de Baal, da parte do corpo de Baal, sexual do Baal, não sei o que. Isso aí vou te contar, misericórdia, viu? O povo está demais. Então esse povo aqui, esses discípulos aqui, não tinham o Espírito Santo, não tinham o Espírito da verdade. E Paulo pergunta para eles, quem que vocês foram batizados? No batismo de João. Então nós já explicamos a respeito, não é mesmo? Então a palavra inspirada, ela prospera naquilo para que foi designada. Segundo ponto, tudo aquilo que nós empreendemos aqui na terra, guarde bem, você, eu, tá? Estou apontando o dedo e riste, querendo acusar o besta, não. Mas estou dizendo o seguinte, tudo que você fizer aqui na terra, note bem, que não for genuinamente inspirado pelo Espírito de Yahushua, não vai entrar na eternidade. E mais, 1 Coríntios, vamos lá, capítulo 3, é isso mesmo? Afirma que a obra de cada um será provada. A obra de cada um será provada. Olha só. Segundo a graça de Yahu-Li que me foi dada, pois eu, como sábio construtor, pois eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. O fato de você ter recebido a informação, a inspiração, agora veja como vai trabalhar, construir após essa revelação. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Yahushua, o Mehushai, Messias. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia demonstrará, pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão.
Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Versículo 16. Não sabeis vós que sois santuário de Al-Hur-Rim e que o espírito de Al-Hur habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Al-Hur-Rim, e Al-Hur o destruirá, pois o santuário de Al-Hur, que sois vós, é sagrado. Então nós temos que edificar sobre o fundamento inamovível, eterno e imutável. Yahushua, a rocha inabalável. Mas cada um veja como edifica. Às vezes a pessoa recebe a revelação inicial, o conhecimento inicial a respeito do nosso Salvador, mas no ato de construir, de levantar essa construção, ele não se preocupa muito com o que vai dizer, com o que vai falar, com o que vai ensinar, né? Solta a Bíblia de qualquer maneira, né? Tem gente que tem mania, vamos ver aqui, abre para mim, já encontrei, abre uma mensagem aí para mim. Bom, calma lá, meu amigo, não é assim não, né? Às vezes até coincide, sim. Mais de uma vez, eu estou pensando numa palavra, o Espírito Santo manda eu abrir a Bíblia, as Escrituras, eu abro e vai justamente em cima daquela palavra. Mas isso não é um padrão que deva ser usado. Eu estudei num colégio interno, né? E um dos alunos, uma vez, eu fiquei sabendo depois, estava com um sério problema de saúde. Lá nós tínhamos um chamado Poço da Promessa. Muitos versículos das Escrituras escritos em pedaços de lata. Alguém teve cuidado de escrever. Nós jogávamos uma corda com um imã e puxávamos lá ali o versículo da meditação. O aluno chegou lá doente, né, meio abatido, aí ele jogou, puxou a corda. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A realidade não era, aquela mensagem não era para ele, tanto é que, segundo eu soube, não causou o efeito que ali estava escrito. Então essa história de ler as Escrituras de qualquer maneira, pregar o que quer, isso é próprio para pessoas que não têm uma certa cultura espiritual. Você pode ser até intelectual da fé. Pode ter diplomas, vários cursos superiores. Eu conheço determinado pastor que você no escritório dele, não tem nem espaço na parede, tanto quadro, tantos títulos, mas pouquíssimas vezes eu ouvi falar realmente pelo Espírito. Inclusive é um dos incentivadores a tal de corrente de 7 isso, 7 aquilo, 7 aquilo outro. Ao invés de pregar pelo Espírito, ele prega pelas metodologias. Eu estava conversando com ele, aí o telefone tocou e ele atendeu assim meio preocupado. Fiquei sabendo que era um funcionário dele que tinha caído do telhado e foi para o hospital. Deu vontade de dizer para ele o seguinte: por que você não manda o seu funcionário fazer uma corrente em 7 dias? Não dá vontade? Eu era viajante, já contei isso aqui na internet, através da gravação do YouTube. Viajava várias cidades, era inspetor de uma companhia. Cheguei em determinada cidade e o missionário, muitos anos atrás, esses uns 20 anos ou mais, né? Cheguei e disse para ele: eu queria que você orasse por mim, estou iniciando um emprego, tal, um emprego muito bom e tal, e para que eu seja bem sucedido. Aí ele me respondeu o seguinte, eu nem vou citar o nome dele, porque depois eu encontrei caminhando com certa dificuldade. Bom, mas vamos ao fato. Ele virou para mim e disse o seguinte: infelizmente eu não posso lhe ajudar, você tem que fazer uma corrente conosco. Eu falei: meu amigo, mas se eu sou viajante, como é que eu vou fazer? Então eu não posso fazer nada por você.
Eu saí dali para a escola do Espírito de Yahushua. O quanto esses homens procuram edificar, mas não ouro, prata, pedras preciosas. É mais madeira, feno e palha. Vão até ser salvos através do fogo, mas vão ficar com a cara bem grande na presença do nosso Moriú, nosso rei, naquele dia, quando for recepcionado para a entrega dos galardões. É isso mesmo? Nós vamos passar pelo tribunal de Yahushua. Qualquer estudioso sabe disso. Então, naquele dia, muitos vão passar vergonha, porque o que eles edificaram foi um trabalho assim: madeira, feno, palha. O fogo queimou, não sobrou nada. Foi provado pelo fogo, não deu nada. É isso aí que acontece. Então, nós precisamos da palavra inspirada. Palavra inspirada. Eu fui pregar em determinada congregação e o Espírito de Yahushua disse para mim: não mude a palavra, fala apenas isso. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. Eu só falava nesse tom, nessa mensagem, não mudava definitivamente. E as pessoas olhavam para mim, os pastores, em cima do púlpito, olhando para mim, ver o desdobramento da mensagem, e o Espírito Santo falava comigo: Espírito da verdade, não mude, só isso. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu no meio deles. Falava, fazia alguns comentários, mas dentro dessa mensagem, sem sair nem para a direita, nem para a esquerda, ou vice-versa. De repente, entrou uma família inteira na congregação lá fora. E a pessoa que estava à frente gritava: ele está aqui, eu estou vendo ele. Teve um encontro frente a frente com Yahushua, o nosso Salvador amado, porque o Espírito da verdade revelou para ela, né? O emissário Shaul teve uma experiência também muito forte, não foi? Saía de Yahushua, olhei para Damasco, caiu por terra e ouviu diretamente uma voz. Então, visões, revelações, sonhos, profecias, dons de língua, curas, milagres, tudo isso é para os nossos dias. Tem uns malucos aí na internet que dizem que não acontece mais, que deve ter problema mental, ou então estão aí a serviço de Satanás. Mas as Escrituras afirmam: Yahushua the same yesterday and today and forever. Ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ivrit, capítulo 13, versículo 8. Os homens tentam mudá-lo, mas ele não. Então a palavra, ela é imutável. A palavra é imutável. Ele é a própria palavra. Mas como nós vamos extrair de dentro das Escrituras esta palavra inspirada, invencível? Eu estou falando para crente, viu? Estou falando para filhos de Yahu Ulrim. Se você não é filho, eu não vou pedir licença porque eu não posso, mas quero convidá-lo a reflexão, a examinar-se a si mesmo, para ver se não é, conforme afirma lá aos Coríntios também: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Então nós temos que nos examinar. É isso? Examinai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Yahushua, meu Yahushua, está em vós. Se não é, que já está reprovado. Não precisa nem muito comentário para saber que o cidadão está reprovado. Romanos 8 e 9, se alguém não tem o Espírito de Yahushua, esse tal não pertence a ele. Então a palavra inspirada, ela prospera em nós. Ela prospera em nós. E a palavra inspirada também é, terceira colocação que nós fazemos aqui,
ela é uma palavra invencível. Invencível. Eu não estou tomando como exemplo a vida total de Napoleão Bonaparte, porque tem o seu lado aí que não condiz com os ensinamentos escriturais. Mas uma das frases que nós aprendemos aí, entre as diversas frases, e se intitulam até de célebres, me permitam aqui colocar, Napoleão disse o seguinte: as escrituras sagradas não são um livro qualquer, a Bíblia não é um livro qualquer, é uma criatura vivente, dotada de uma força que vence a todos quantos se lhe opõem. Essa invencibilidade escritural, ela só é possível através do Espírito de Yahushua. Quando ele nos revela uma palavra, agarre-se àquela palavra. Agarre-se àquela palavra. Ela vai prosperar naquilo para que foi designada. E essa palavra, ou esta palavra, é invencível. Ninguém consegue segurá-la, ninguém consegue contê-la. Em busca desse tesouro incomparável, é que nós devemos dedicar a nossa vida, o nosso ministério, ao nosso tempo. Porque caso contrário, quando chegarmos à presença do nosso Morriulan, nosso rei, Yahushua, é aquela cara de vergonha. Fez tanta coisa, mas não fez nada. Não é isso? Uns até de maneira extrema e pecaminosa e fazem as coisas de qualquer jeito e vão receber epítetos aí nada, como que se diz, elogiáveis. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas eu enchi o Maracanã de gente, o campo de futebol, multidões se converteram e tal, milagres. Mas e você? Alguém ali, algumas pessoas, em razão da palavra inspirada que foi usada pelo Espírito da verdade a favor daquelas pessoas, tiveram um encontro. Mas você mesmo construiu uma casa, fez uma construção de madeira, feno e palha. E não adianta também imunizar a madeira para não pegar fogo não, viu? Porque o que estamos tratando aqui é de construção espiritual. Você pode imunizar o tanto que você quiser, que ela vai ser queimada, torrada e não vai sobrar coisíssima alguma, né? Já viu essas casas de madeira? Geralmente elas são madeira imunizadas contra cupins ou outras coisas e também para evitar propagação de fogo, né? Mas essa madeira de obra humana feita pela cabeça do pregador, do emissário, isso aí, meu amigo, isso aí vai passar pelo fogo, não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada. Eu fico impressionado, viu? Impressionado. Já contei aqui, vou repetir como advertência a todos nós, para mim e para todos nós. Porque as Escrituras afirmam que não podemos ser maldizentes, né? Aí também não podemos deixar de exortar, alertar. O emissário Shaul, inclusive, usou expressões lá bem fortes. Convém que faça até os tais se calarem. Para as Escrituras Sagradas. Acaso você precisa agir com certo rigor mesmo, não é fisicamente, mas espiritualmente. Mas já contei aqui que eu estava participando de uma reunião em determinada congregação e lá em cima, lá do local do púlpito, lá tinha uma bacia cheia de garrafas com água. Eu perguntei ao cidadão do meu lado o que era aquilo e ele disse que águas que saram. Entendeu? Então esse mundo tem de tudo. Essas chamadas correntes, né? Corrente disso, daquilo, aquilo outro. O camarada veio pedir para eu orar a favor de uma campanha
que estava começando numa determinada igreja, ou você podia orar pela nossa campanha, pela campanha dos 12 elos, a corrente dos 12 elos. Eu pensei o seguinte, eu vou falar com esse cidadão, e durante os 12 dias que as pessoas lá comparecerem, serão alcançadas com os mesmos milagres do primeiro, do segundo, do terceiro, independente de dia, né? O emissário Shaul, lá em Gálatas, foi guardar dias, meses, tempos e anos, receio de vós, tendo trabalhado em vão. Então, essa história de corrente, isso é mais uma manobra financeira, né? Quanto maior o número de correntes, mais chance tem aquele pregador, né, de arrecadar dinheiro, fundos para a sua igreja. Esse dia eu estava conversando com outro cidadão, até aqui em casa, ele disse para mim, que você não falar dessa maneira, as pessoas não ajudam. São os chamados usás. Você já viu nas escrituras a situação de usar? Quando a arca era transportada no dorso do animal, o animal tropeçou e a arca, né, acompanhou o tropeço do animal assim, mas ali a arca da aliança, era a presença do Altíssimo. Hoje nós temos a presença dele pelo Espírito de Yahushua em nós. Não sabemos que sois santuário do Altíssimo, que o Espírito de Yahushua habita em vocês? Então Uzá o que fez? Quando viu, foi lá para tentar ajudar, procurar ajudar. Sabe o que aconteceu? Você já viu nas Escrituras? Morreu fulminado. E Yahushua não está precisando de ajudantezinho, não, de meia tigela, não. Está precisando de instrumento do Espírito da verdade. Nesses últimos dias, volte-se para o Espírito de Yahushua. Caso contrário, a sua obra será queimada e não vai sobrar coisíssima alguma e você vai passar vergonha na eternidade.